Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Women Who Care. Estamos aqui hoje com duas mestras mulheres de medicina, que vou apresentar para vocês aqui. A mestra Edna Xaninawa Pekashaya, conhecida como Edna Xaninawa, é filha do ancião e pajé Xuainê, do povo Xaninawa. Mulher medicina, ela carrega a força da floresta e a sabedoria ancestral do seu povo. Atua também no fortalecimento e empoderamento de mulheres, dentro e fora da sua comunidade, promovendo cura, consciência e conexão espiritual. Muito bem-vinda. Xavá, xavá. Xavá, xavá. Temos também a Yanka Xaninawa, que é mulher medicina, nascida do útero da floresta e do útero da mestra Edna, guiada pela sabedoria ancestral. Estudante da floresta, Xaná, ela traz consigo a cura através da música e dos rezos sagrados do seu povo, na força da floresta, despertando a conexão e a memória do sagrado. Muito bem-vinda, Yanka. Xavá, xavá. Xavá, xavá. Temos também aqui a presença maravilhosa da Jaqueline Rodrigues, cofundadora da Psychedelic Parenthood Community. Jaqueline Rodrigues é mulher brasileira, negra, mãe psicodélica e mestre em antropologia. Há 24 anos é praticante de ayahuasca e cofundadora também de uma igreja aqui no Brasil. Ela facilita a cerimônia de cacau e ayahuasca com foco no empoderamento feminino. Atua também em rede de apoio para mulheres em contextos rituais e trabalha com artes cênicas, alimentação saudável e plantas medicinais. É mãe de 3 filhos, incluindo uma filha com síndrome de Down, e dedica seu trabalho ao apoio a mães e cuidadores de crianças neurodivergentes. Boa noite, Jaque. Boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês, com essas mulheres tão especiais que vão compartilhar com a gente um pouquinho do seu saber. Bom, gente, já deu para perceber que hoje o tema é focado ainda mais nas mulheres e na saúde das mulheres. Temos também a presença ilustre de mestra Dana Maga Cambeba, que acabou de entrar aqui. Que felicidade, a casa cheia. Boa noite, Adana. Boa noite, aqui, Maravilha. tudo bem? Deixa eu só aqui ligar. Eita, coisa boa. Bem-vinda. Grata. E bom, gente, hoje a gente vai trazer um pouco mais dessa visão indígena, direto da fonte, direto dessas guardiães ancestrais originárias, sobre medicinas ancestrais e saúde das mulheres. A Psychedelic Parenthood Community tem foco na educação psicodélica, principalmente olhando para famílias, mães psicodélicas. Então, essa noite está sendo belíssima de estar junto, de aprender, de poder ouvir, de estar aqui mediando com vocês. Quero tirar um tempinho também para falar de uma ótima novidade, fresquinha, que é o Retiro de Jornadas de Cura em outubro, que vai ser de mulheres para mulheres. Está sendo feito por mulheres, foi criado por mulheres. É um retiro só para mulheres, de 2 a 10 de outubro, lá na sede do Jornadas de Cura, em Santa Luzia, em parceria com o Wonderland Project, que é um projeto internacional que cuida também de mulheres. Esse retiro vai ter liderança indígena feminina. A doutora Dana vai estar lá, vai ter Ianca, Jaqueline, vai ter a mestra Edna também. Então, assim, no finalzinho a gente vai contar um pouco mais para vocês desse retiro, mas já fiquem com esse gostinho, porque vai ser indescritível. Eu estou tentando colocar em palavras, mas, assim, vale a pena demais ouvir um pouco mais sobre esse retiro. Vamos começar, então, ouvindo a mestra Edna. Peço licença para pedir para a senhora falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouco da sua jornada, do seu trabalho com mulheres. Xavá, boa noite a todas. Quero agradecer ao grande Espírito, que é o nosso Pai Criador, Panhiri,
por mais uma oportunidade para nós ecoar nossas vozes através dessa, eu falo rede de aldeias, né? Que é a rede de tecnologia. Agradecer a Tabata por esse convite tão maravilhoso, né? Minha irmã do coração, assim como as outras também são. E dizer que é muito importante, nesse momento atual que estamos hoje, falar, né, sobre a medicina, falar sobre a saúde da mulher, porque nós, mulheres, somos medicina, que medicina é mulher, só a palavra fala a medicina, não fala o medicina, né? É a medicina, né? E minha trajetória, assim, através do meu conhecimento, né, meus verdadeiros professores, mestres, doutores da floresta, foi minha avó, a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, e meu pai está dando consequência, né, disso junto com minha mãe. Meu pai hoje tem 105 anos, minha mãe, parteira tradicional também, ela tem 96 anos, né? Então, eu venho adquirindo cada dia, eu falo, cada dia é uma aula, né? A gente não sabe de tudo. E o meu conhecimento vem ampliando a cada dia, a cada momento de viver junto lá com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, né? E dizer que o início foi meu pai sempre nos incentivou desde o meu 9 anos. Nós somos só filhas mulheres, né? Nós somos só filhas mulheres, filha de Tirá e Pagesto Aidê. E Deus sabe o que faz, Ele fez nós mulheres para mostrar que nós mulheres também nós temos a capacidade de poder ensinar os nossos conhecimentos, sair da invisibilidade, né? E dizer que foi fácil, não foi, mas hoje a gente traz para que outro povo também venha estar dando apoio às mulheres para que elas possam sair da invisibilidade, para que elas possam estar no lugar onde elas gostariam de estar, né? Então, foi muito importante essa trajetória assim da minha vida. Hoje eu sou mãe de 5 filhas, né? Eu tenho 4 filhas e um rapaz. Estou muito feliz porque são meus presentes de Deus, além da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs que eu ganho de coração, né? Assim como a Tabata, outras minhas irmãs. E eu estou muito, muito feliz de poder compartilhar essa troca, né, com as minhas irmãs que vão estar aí, com a Yanká, que é minha filha, falando sobre a medicina, né? E a saúde da mulher. Ela tem uma ligação muito, muito forte, a saúde da mulher com a nossa medicina. Hoje sabemos que a nossa Mãe Terra também, ela é uma mulher. A Mãe Terra, ela tem útero, né? O útero dela serve muito para que nutrir a nossa alimentação. E nós, mulheres que têm nossa carne e osso, nós temos o nosso útero para trazer vida, sabedoria, inteligência, né? Para o mundo que vivemos hoje, trazer vida para o mundo. E hoje a gente está muito assim preocupado dentro do nosso território, trabalhando com as mulheres Xananauá, com as mulheres Runicuim, por conta das mudanças climáticas que está mexendo o nosso corpo também, né? Por que, Edna? Como assim? Está afetando diretamente as doenças hoje que está aparecendo, que muitas das vezes o médico que estuda na faculdade, sentado em uma cadeira, que tem seu certificado, não sabe qual é o problema da saúde que está dando. E muitas das vezes a saúde é curada com a nossa medicina, né? E hoje sabemos que a nossa medicina também ela tá se acabando por conta das mudanças climáticas, muita queimada, muita chuva. E hoje a gente está com muita preocupação de fazer um viveiro, né, para que a gente possa ver a possibilidade de trazer essas medicinas para que a gente possa dar continuidade da nossa medicina. E dizer assim, se hoje eu sou uma cacique, sou conhecedora da medicina, sou mulher medicina, né? E porque já veio outras Edna antes, né? No nosso ancestral. Então, sou a continuidade da Edna do passado, que já teve no nosso povo de outras mulheres.
mas que elas não tiveram a oportunidade de estar falando para as outras mulheres a importância, o significado que tem cada medicina, a importância que a gente tem de estar utilizando, né? Porque também nós temos as nossas medicinas, vários tipos de medicina, mas hoje nós temos o nosso Uni, que é a ayahuasca, tem o nosso Gramuputu, que é o rapé, que a gente também traz a cura através dessas medicinas, que é a nossa mãe sagrada, porque elas também, a ayahuasca, que é o Uni, ela, além de ser nossa mãe, ela é nossa professora, ela nos ensina, né? A gente aprende muito para poder estar passando esse conhecimento para quem precisa, para poder fazer a cura para quem precisa, através da medicina unida, o nosso também Gramuputu, que é o nosso rapé, né? Porque foi nesses dois, além do Uni, Gramuputu, saiu o Yuti, a pimenta, que muita gente ainda não fala muito dela. Então, são essas, todas as medicinas para nós são sagradas, mas essas três são as principais para que a gente possa também estar levando a cura através dela, né? E saber respeitar, saber conduzir, saber utilizar no momento certo, né? E isso faz a cura no nosso ser interior também. Hoje nós estamos precisando muito, né? A saúde da mulher, hoje ela não tem muito como antigamente, porque a gente fala muito de espírito, se a medicina tá morrendo, parte de nós mulheres indígenas, mulheres não indígenas, outras mulheres do modo geral, estão se indo pouco a pouco, porque a nossa medicina estão se acabando, estão morrendo. Então, nós também estamos assim. Nós temos que cuidar uma da outra e se abraçar para que todas nós estejam fortalecidas, porque nós somos a continuidade do nosso ancestral, nós somos as mulheres medicina. Então, nós mulheres, nós temos um poder que muito nós não sabe se a gente tem, porque nós é que trazemos a medicina, a nossa fala, para a cura da saúde da mulher, para que possa reflorestar a mente para a cura de todas nós, e dentro disso também, dentro da nossa luta, onde tem as marchas das mulheres indígenas, que teve um tema que falava, né, da marcha das mulheres indígenas, que em cada 2 anos, esse ano vai ter também, que fala, esse ano ainda não sei qual é o tema, que falava assim sobre território, nosso corpo, nosso espírito, né? Porque a terra somos nós também. Nós somos a mulher terra, nós somos a mulher medicina, nós somos a mulher água, porque é através da água também que nós damos as luzes, né? Os nossos filhos. Que os nossos filhos crescem dentro do nosso útero através de uma água. Então, nós somos mulher água. Também a água, ela é nossa mãe, nossa tia, nossa avó, para que possamos respeitar ela. Por isso que também traz a saúde da mulher, né? Através da água. Eu não sei se já passou o meu tempo, mas isso é um pouco. Eu gostaria de ficar o dia, a noite compartilhando. Estou muito feliz que eu vou participar. Aguardo todas. Convido as suas irmãs, suas primas, amigas, para a gente estar compartilhando esse momento junto e presencial. Xavá, xavá. Chava, chava. A senhora pode falar o quanto você quiser. Eu também queria ficar te ouvindo o dia inteiro. Ianca, pode falar um pouquinho? Yamanxará para todas as mulheres que estão aqui presentes. Na minha língua materna, Yamanxará significa boa noite. Então, para quem não me conhece, sou Iancá, sou filha de Canchaiá. Venho dessa linhagem fortíssima, trazendo um empoderamento, ecoando a voz das mulheres, né? E sou muito honrada de fazer parte dessa caminhada e tendo um exemplo maior que a minha mãe, né? Uma mulher que foi pioneira desse movimento de dar voz para as mulheres, de dizer que nas nossas terras
existe sim mulheres pajés, mulheres conhecedoras das medicina, então eu sou muito honrada de vir dessa mulher, né, de ter vindo do útero dela e hoje estar caminhando lado a lado e trazendo a voz das mulheres, e eu fico muito honrada. Sou uma estudante dos rezos sagrados do meu povo, né, o meu professor é Pajé Chuainê, Dona Tirá, minha mãe, minhas tias, meu pai, meus irmãos. Então a gente faz essa conexão todo mundo junto e, escutando a voz da floresta, escutando as águas, escutando o som do vento, né, a nossa conexão com o fogo, que a gente vem cada vez mais empoderando a nossa voz, se conectando cada vez mais com nossos ancestrais. Enfim, essa é um pouco de mim. Maravilha. Já já a gente vai ouvir mais sobre a sua história. Vou chamar a Jaque para falar um pouquinho agora também. Oi, foi muito bom aqui ouvir um pouquinho a Edna falando, né, fazendo tantas referências tão importantes, né, de como também a natureza traz esses elementos curativos que fazem parte da nossa vida e que a gente muitas vezes não presta atenção. A Yanka também já trazendo aqui essa importância da conexão com a natureza. E a Edna também falou das medicinas principais, né, que o povo Xanenauá também, se eu estiver falando a pronúncia errada, podem me corrigir. Traz, né, como a pimenta, a ayahuasca, que é uni, né, e também o rapé. E a gente vê também muitas etnias, né, que têm usos diferentes das medicinas, mas também tem muitas coisas em comum, então eu gostaria de pedir que vocês pudessem falar um pouquinho mais como que é para vocês essas medicinas no uso da saúde de vocês enquanto mulher, das mulheres que vocês acompanham também, né, nas companheiras indígenas, as outras mulheres com quem vocês têm oportunidade de trabalhar também. Vocês contarem um pouquinho, né, de como que vocês vêm trabalhando as medicinas que vocês comentaram aqui com a gente na vida de vocês, para a gente poder aprender um pouquinho. A nossa convivência com a nossa medicina, primeiro, quando a gente vai estar tirando as nossas medicinas, a gente não vai só lá naquele local com facão ou com alguma coisa que corta. Primeiro, nós temos as nossas dietas, né? Por exemplo, no dia do feitio da nossa medicina, a gente tem a dieta de não dormir com nossos esposos, de não ficar perto das nossas crianças. E nós, mulheres, os nossos ensinamentos, que o meu pai falou, que quando a gente está no nosso ciclo menstrual, a gente não pode estar próximo da medicina para fazer, no preparo, né, do feitio. Mas a gente pode estar utilizando ela quando a gente está no nosso ciclo menstrual, porque ela faz a limpeza do nosso útero, né? Ela está limpando, ela está cuidando dali e as doenças também que vivem no nosso corpo. Por exemplo, quando nós estamos grávidas, nós não podemos tomar a medicina Uni nos primeiros meses de gravidez. Meu pai sempre nos ensinou para que a gente tomasse a medicina Uni quando o nosso bebê estava dentro do nosso útero com 8 meses de idade, com 8 meses de vida, né? E assim a gente fazia, e graças a Deus, hoje minhas filhas, meu filho, que para mim deu um bebê, são muito saudáveis. E após o parto também, quando a gente tem bebezinho novo, só depois de 9 meses que a gente toma. Por isso que a gente orienta muito quando a gente vai participar, que a gente está conduzindo, a gente orienta muitas pessoas, né? Mas as pessoas, a maioria não gosta de ouvir orientação, dá muito cedo para a criança também tomar quando está na gestação do primeiro mês, por isso que muitas das vezes a criança nasce com problema de saúde, né?
E às vezes fala que é da alimentação, mas é porque ele já vem com problema lá de dentro, que o Uni, ele é amargo. Então, não é tudo que é amargo no início da nossa gravidez, a gente não pode estar utilizando, né? Porque ocorre o risco de você perder a criança, ou então sair muito doente. E essa conexão, para nós, ela é muito forte, né? Porque a gente também, quando a gente vai colher as medicinas, a gente vai fazendo nossos rezos sagrados através dos nossos cantos, pedindo para os nossos ancestrais, para que a espiritualidade libere para que ela venha trazer a cura junto com nossos cantos, né? E assim a gente vai fazendo a colheita, né, da chacrona, do nosso uni, né, da nossa pimenta, fazendo o nosso ramuputu, que é o rapé. A gente tem que chamar a espiritualidade ali para fazer a cura. E você tem que estar num dia que você tem que estar assim bem feliz, porque o que você faz quando você está muito chateada, quando você não está gostando daquilo que está acontecendo. Então, a sua energia ruim vai para dentro daquilo que você está fazendo, né? E a pessoa, sem querer, absorve aquela energia ruim. Por isso que muitas das vezes as pessoas, eu não vou mais beber um dia, ou então não vou usar mais a medicina, seja lá qual seja do indígena, porque ela quase me matou. Mas você sabe quem fez ela? Como ela estava naquele dia, se ela estava bem, a gente tem que estar bem por dentro da gente e por fora da gente também, para que a gente possa passar através das medicinas, não só unir, mas das outras, né? Porque tem os nossos banhos com as nossas medicinas, né? Nós temos a nossa defumação, para que você não absorva as coisas ruins que muitas das vezes a pessoa não quer passar para você, mas está com pensamento negativo ou está com alguma raiva de alguma coisa ali e acaba passando para quem você está ali ao lado. Então, quando a gente vai estar fazendo a nossa medicina, tem que ter essas toda dieta, porque é uma ciência que a gente está lidando com ela, e ela é nossa mãe, né? A nossa mãe gosta de carinho, ela não gosta que seus filhos fiquem ali toda hora falando coisas que não deve, né? Então a gente tem que fazer com muito carinho, porque nas minhas palestras, quando eu vou estar servindo o NIL, eu sempre falo que só tem 5 elementos dentro do NIL, né? Porque o que é de nos 5 elementos? Primeiro vem o Uni, o poder da medicina. Segundo, vem a força da água, o poder da água, da mãe água. E o terceiro vem o Kawá, que é junto, né? Que é chacrona. O quarto é o poder do fogo para transmutar, para tirar as energias ruins, para trazer energia boa, para você ter o poder do fogo, para você brilhar, para você ser forte, para você ser essa mulher guerreira, para você ser a mulher inspiradora para qualquer pessoa que necessita. E o último é o poder do amor. Por isso que você tem que estar ali bem com tudo, trazendo felicidade através da nossa medicina, porque já fala unir. Unir é união, é o cuidado de um com o outro. Complementando um pouco o que a Canchayata vem colocando, né, na parte onde ela cita a questão de todo esse preparo que a gente tem para estar trabalhando com as nossas ervas medicinais, esse cuidado, né, a gente tem todo esse preparo das crianças não estarem tão perto, né, de a gente não dormir com os nossos maridos uma noite antes, né, de não ter relação com eles, né, que isso é muito importante. Então, a questão da alimentação também, que a gente passado para nós mais jovens, pelo meu avô Chuainê, que a gente não pode estar comendo doce, né, na hora que você está ali no preparo da medicina, você tem que estar concentrado, fazendo os seus rezos sagrados, como a Pacanchayá teve colocando, porque a sua energia ela vai estar ali na medicina. Então, se na hora do preparo da medicina sagrada, do Uni, se eu estiver rindo, ou se eu estiver mexendo no celular,
se estiver conversando uma conversa paralela, será que aquilo vai estar concentrado? Será que a medicina vai ser servida como é para ser servida para a pessoa? Então tem todo um preparo. A gente fez um feitio semana retrasada, né? Só nós mulheres, porque aqui na nossa aldeia somos 80% mulheres, né? Os homens que tem são as criancinhas e meu avô Chuainê. Então a gente juntou todas as mulheres e fomos fazer um feitio de unir, onde a gente fechou toda a casa de palha, né? E entrava lá somente as mulheres que estavam no preparo, porque as energias de fora também, se a pessoa ficar indo e voltando, as energias elas vão em volta, né? E a gente fechou, fez um cercado de palha para que as pessoas também que passassem não ficassem olhando, não ficasse com aquela curiosidade, porque ali todo mundo estava concentrado fazendo a nossa medicina sagrada, né? E na hora que a gente estava ali fazendo, juntamente com as meninas, a minha avó Tirá, de 96 anos, ela que fez a nossa alimentação, né? Que não é qualquer alimentação. E na hora do preparo a gente não pode estar saindo, né, para estar indo na casa de um, fazendo comida. Então, quando a gente está no feitio, a gente só sai dali quando ele já está preparado, que os nossos mais velhos estão ali para nos auxiliar, trazendo água, trazendo a alimentação certa. Então, é muito importante que antes de nós fazermos o uso da medicina, fazer o preparo dela, a gente tem esse preparo também, né? Tomar um banho, né, de descarrego de energias. Às vezes você não está com aquele pensamento negativo, mas a gente sabe que a gente, querendo ou não, atrai as energias. Então é muito importante, até mesmo para nós, quando consumimos a medicina, seja o Urumaputu, que é o rapé, seja o Ni, quando você consome demais, você precisa tomar um banho de descarrego, porque imagina só, vou dar um exemplo aqui bem simples. A gente tem um apontador e ele meio que tem uma caixinha. E se você só apontar o lápis ali, com o tempo ele vai encher, né? Então, assim é a nossa matéria, assim é o nosso espírito. A gente precisa também descarregar. Não adianta a gente só querer, e daqui a pouco a gente se sente mal. Meu pajé Chuainê costuma falar, né, que às vezes você vê uma pessoa que toma medicina ali e você vê ela amarela, às vezes a gente pensa que é anemia, né, mas não, é porque a pessoa ela não faz a dieta certa. O homem, vou dar exemplo de homem, né, às vezes os homens tomam medicina, consagram a medicina, passa ali a noite, aí vai tomar um café, toma um café com açúcar, né, come um bolo que tem o doce, então, já não pode, né? Deita com a mulher, fica perto das crianças. Então, tem toda uma ciência. Às vezes a gente não sabe porque a gente está passando por aquele processo, mas às vezes é falta, né, de um resguardo, é falta de ter todo esse processo, sabe? Essas etapas, de estarmos purificando, porque, como eu falei, não adianta a gente só apontar o lápis e deixar a caixinha cheia. Daqui a pouco a gente não consegue apontar o lápis e nem encher nada. Então, é muito importante esse processo. E dentro do nosso trabalho, antes das nossas rodadas de rapé, antes das nossas de utilização de medicina, unir, a gente sempre pede para as pessoas, né, vir uma hora, meia hora antes, porque a gente tem essa roda de conversa que a gente vê que falta, né? É, essa abertura, esse acolhimento de mãe mesmo, essa fala de mãe, porque mãe que o amor materno que te acolhe, fala, aconselha como é para ser, como não é para ser. Então a gente sempre está trazendo nos nossos trabalhos a importância, né, das pessoas entenderem um pouco como um processo, que não é só utilizar, você também precisa se descarregar. Que maravilha, né, Tabata, a gente poder ouvir, né, essas partilhas, esses conhecimentos. E a partir da fala de vocês vem muita coisa, né? Muitas coisas que a gente tem vontade de ouvir, de aprofundar. E uma primeira coisa que eu queria também pedir, se vocês puderem falar um pouquinho mais, é sobre o processo de vocês de iniciação com a ayahuasca, porque a gente sabe que mesmo nos povos indígenas, que é um espaço que as mulheres estão conquistando, que muitas culturas, né,
os homens tinham esse espaço das iniciações e que as mulheres estão conquistando esse espaço. Então, como que foi para vocês? Como que é? Como que vocês foram se iniciando na ayahuasca e nas outras medicinas também? O que que vocês tiveram que enfrentar, os desafios? Como que vocês estão lidando com isso também, quando levam as medicinas? Se vocês puderem falar um pouquinho para a gente. Então, assim, a minha iniciação foi com meu pai, né? Porque meu pai, no nosso antepassado, a mulher Xananauá, ela ajudava a fazer o feitio, ela tomava na hora que ela estava fazendo, mas ela não podia conduzir a medicina durante um trabalho. E o meu pai, ele teve muito doente, daí o avô dele tinha que fazer um trabalho com medicina Uni, que ele tinha sido enganado do médico, e que tinha que ter um filho para tomar a medicina, para ajudar ele a fazer a cura. Eu tinha meus 10, 11 anos, e as duas minhas irmãs mais velhas, elas falaram, eu não posso. Então eu tinha mais irmã, mais nova que eu, também não podia, né? E eu falei, se esse desafio está vindo para mim, é porque a minha mãe medicina está me chamando para que o meu pai possa sobreviver. E eu fui. Minha primeira iniciação foi assim, não foi assim numa noite de festa, foi numa noite de cura com meu pai. E é muito emocionante para mim, muitas vezes eu me emociono, né? Porque eu tinha que dar a vida para o meu pai. Era como se eu vejo, às vezes, quando alguém está doente, que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, tem um pai que está doente do rim, mas precisa de um compatível com ele, né? Então, ou é o filho ou é a filha que tem que dar. Então, eu fiz isso. Eu tive que iniciar minha medicina com o tio do meu pai para trazer a cura do meu pai. E para mim foi muito, muito importante. Mas logo em seguida, nosso povo, assim, eles criticaram muito, né? Porque a mulher era só para cozinhar, para fazer, para ter filho, para plantar, para produzir artesanato. E meu pai sempre nos empoderando nesse sentido, né? E acho que ele tinha que adoecer mesmo para que ele mostrasse que nós mulheres também tínhamos capacidade de conduzir a medicina. E também não só conduzir, porque nós temos dois tipos de condução de medicina, né? A gente tem para conduzir, para fazer a cura, que só fica o pajé e o acompanhante e o doente. E tem outro tipo também de cura, que fica todo mundo ali junto, né? Que nem a gente sempre faz, conduzindo com os irmãos e as irmãs ali junto e cuidando, né? Porque é muito importante a medicina, ela cura, ela traz a sua disciplina, mas é muito importante quando tem alguém ali te auxiliando, junto de você, perto de você, cuidando de você. E nós somos assim, porque nós fomos ensinados assim. Eu fui ensinada assim, né? Porque para você se curar, você não precisa sofrer. Você tem que, para você curar, você tem que ter amor, carinho, sorriso, felicidade. Então, muita gente bebe a medicina, fica ali sofrendo, tá fazendo a cura. Você vai ficar com medo, porque você está fazendo a cura muito dolorosa. Então, não precisa ser dolorosa, porque para você fazer a cura, você tem que estar tomando ela, mas não que ela venha com muita dor, que ela venha com muito amor para lhe curar e para você poder curar outra pessoa. E para nós o desafio foi muito, assim, nós irmãs, que tem a minha irmã também, Pajé Mucani, tem a Samponi, né, que a gente consagra. Então, foi muito desafiador, porque às vezes quando a gente ia conduzir, as pessoas não queriam participar junto com a gente, só o meu pai. E muitas vezes meu pai chamava, quando via que a gente conduzia o trabalho, as pessoas já não queriam, porque era uma mulher que estava conduzindo, né? Mas a gente não desistiu, a gente continuou indo e graças a Deus hoje tem várias mulheres, várias
mulheres da minha idade, mulheres jovens, Xananaua, que conduzem, que são Tianá, e minhas filhas, meus filhos, sobrinho, então todo mundo já está ali, né? A família Xananaua, das 15 aldeias, já tem bastante mulheres que conduzem a medicina, não só a minha aldeia, mas não só todas 15, mas acho que 50% são mulheres que conduzem também. E para mim eu sinto muito, muito feliz e muito. Eu fico muito feliz por ter passado isso, né? Através do apoio do meu pai, da minha mãe, para que a gente pudesse passar isso. E também a minha iniciação foi, foi dessa forma, né? Mas aí a gente, da minhas filhas, do meus filhos sobrinhos, não foi assim, foi iniciando aos poucos. E quando a gente vai iniciar, a gente não dá a quantidade para o iniciante daquele que já vem tomando há muito tempo, né? Porque a gente vê alguns dá para o iniciante a mesma quantidade que aquela pessoa já vem tomando há muito tempo, mas eu não estou desrespeitando e respeito o trabalho de qualquer um, mas eu estou falando de mim e do meu trabalho das minhas irmãs com minhas filhas. A gente não faz esse trabalho assim, a gente, do iniciante é uma quantidade menor, de quem já vem há muito tempo é uma quantidade mais, um pouco maior, para que façam seu estudo bem profundo com a nossa medicina. Então, a minha caminhada começou aos meus 10 anos de idade. Eu costumo falar, e ouvindo minha mãe também falar, que a nossa faculdade é a floresta. Então, os nossos professores, além dos nossos pajés, né, dos nossos anciãos, da minha mãe, os nossos professores são as medicinas. Então, eu tinha muita vontade de aprender a tocar violão, né? E na época ainda não tinha nenhuma mulher que tocava violão no meu povo, porque quem fazia a condução mais eram os homens, então a gente não tinha tanta essa visibilidade. Eu acho que a Tabata deve até lembrar que quando ela veio aqui para nossa aldeia, só era mais numa outra aldeia que a gente vivia, né? Que a gente saiu dessa aldeia para ganharmos mais visibilidade, né? Na aldeia que a gente morava, a gente não tinha todo esse espaço, né? Então, eu comecei a tomar a medicina para ter esse estudo, para ela me ensinar. Porque a partir do momento que você consagra a medicina, você tem um objetivo. Então, o meu objetivo era aprender a tocar o violão, aprender a conduzir, né, as cerimônias, que os rezos pudessem chegar até mim. E, e assim foi, né? Tenho grandes professores, além da medicina, o Pajé Chouainé, que é a nossa biblioteca viva, que sempre me ensina os rezos sagrados, e eu fico muito, muito feliz quando ele me escolhe para estar repassando os rezos, né? Porque os nossos mais velhos, eles não passam rezo para qualquer pessoa. E quando ele te escolhe para passar um rezo, é, uma honra muito grande. Então, eu comecei a ter essa conexão mais com a medicina aos meus 10 anos, e aí a gente fui evoluindo, né? Comecei a conduzir com a minha mãe, com as minhas tias, com o Pajé Mucani, Pajé Sampuani, o meu irmão Tuim, meu irmão Ani, e eu fico muito feliz, né, de hoje a gente ter esse espaço, de hoje a gente estar conduzindo, como minha mãe falou. No início as pessoas ficavam receosas, né? Os homens ficavam rindo da gente. Será que elas vão conseguir conduzir? Como se a gente não tivesse a nossa espiritualidade também presente, como se a nossa espiritualidade não fosse, né, igual a deles, né? E a gente traz esse trabalho de muito amor. A gente não traz esse trabalho mais materno mesmo, de trazer a medicina com muita leveza, de ensinar com muita leveza, de que o processo não precisa ser tão sofrido para você alcançar o seu objetivo.
E a gente está nessa caminhada, espero que um dia todas nós possamos estar juntas em uma rodada, sentindo uma conexão mais forte ainda. Xalá. Maravilha, gente. Ouvindo vocês, eu percebo que não à toa a minha primeira ida ao Acre foi na aldeia Xanita Chacaiá. Que especial poder ouvir um pouco mais da história, né? Super ressoa com a minha visão também, com a minha forma de ver que presente ter vocês aqui. Bom, temos mais alguns minutinhos e aproveitando vocês aqui, para a gente poder também registrar, para que a gente possa falar um pouco mais do Retiro de Outubro, que vocês vão estar presentes com a força de vocês, levando a força do povo Xaninaua, conduzindo cerimônias. A doutora Dana vai estar lá também, Jaqueline conduzindo, então quero poder ter um tempinho também para falarmos sobre isso. Pode ser, Jaque? Claro, Tabata. Então, a gente vai ter essa oportunidade de fazer o primeiro retiro do Jornadas de Cura, voltado para mulheres e conduzido também por mulheres. Então, é uma iniciativa nova dentro do trabalho que a gente vem trazendo, desenvolvendo, mas que vem também justamente dessa força feminina que foi sendo também agregada, construída, inclusive também com a presença da doutora Adana Cambeba, que está aqui com a gente nesse momento, participou desde o primeiro retiro, e a gente então ter a oportunidade de fazer um retiro voltado para mulheres, com a parceria também da nossa amiga Coltrane, que vai trazer também, né, um grupo de mulheres para participar. Nessa busca de cura também do feminino, porque tanto quanto as nossas irmãs aqui, representantes dos povos originários, estão trazendo essa importância das mulheres na cura e da força das mulheres que está presente nas medicinas. A gente também sabe que a gente tem no nosso mundo mulheres muito machucadas, que trazem muitas feridas, das vivências, e que a gente possa ter essa oportunidade, através das medicinas, de apresentar outros caminhos para que essas mulheres possam se reencontrar consigo mesmas, para que elas possam buscar a cura que elas estão buscando. Então, acho que o retiro é um pouco sobre isso, sobre as mulheres juntas nessa troca, através dos saberes tradicionais. Então, eu gostaria também, né, aliás, principalmente, de ouvir um pouco aqui da Edna, da Yanka e também da doutora Dana, que inclusive, além de estar conosco, né, é como uma grande parceira dos retiros, também é uma mulher que vem passando por processos de iniciação junto ao seu povo, assim como a Edna compartilhou aqui com a gente, né, superando barreiras, vencendo desafios. Então, essa força guerreira das mulheres, se vocês puderem falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho de vocês, com o feminino, é lógico que a gente está falando aqui sobre saúde das mulheres, mas sobre um pouco o que que vocês, né, gostariam de compartilhar com as mulheres, nessa iniciativa, como que está, o coração de vocês para esse trabalho. E pedir também se a doutora Dana puder também compartilhar um pouquinho, depois da Edna e da Yanka também. Eu estou muito feliz por esse retiro estar sendo realizado. É um sonho para mim que está sendo realizado. Que eu pedia sempre o Panhiri que tivesse um encontro, não desmerecendo os homens, né? Mas nós, quando estamos perto de outra mulher, sentir abraçado, sentir acolhido para a mulher, a gente tem mais facilidade de falar o que a gente está sentindo. E quando você coloca para fora, você
a gente que está ali junto, a gente já sabe como vai fazer a cura das nossas irmãs, né? E eu estou muito feliz, né, que vai estar a doutora Dana junto, né, com esses dois conhecimentos, né, ancestral e o ocidental. Então, é muito importante a gente estar junto, todo de mão dada, nessa teia de apoio, porque a gente tem necessidade. E sabendo também que aí a gente vai estar junto com as mulheres, que elas vêm trazendo esse problema, mas que elas não estão sozinhas, porque a dor de uma mulher é a dor de todos, independentemente se ela é indígena ou não. E eu me sinto privilegiada de ser convidada, né? Fazer esse primeiro retirar aí, quem sabe um dia na nossa aldeia mesmo, porque é muito importante a gente fazer essas duas trocas, né? Na cidade, dentro da aldeia, que tem coisas que eu posso levar fora da aldeia, tem coisa que também dentro da aldeia faz a cura dos nossos banhos, das nossas medicinas, né? E eu penso e acredito que esse é o primeiro que de muitos virão, porque é uma escola, é um estudo que as nossas mulheres vão ter junto com a gente. Aí, elas vão estar se aprofundando no conhecimento delas e elas vão saber que elas não estão sozinhas e se aprofundando na cura, né, que ela vem carregando há muito tempo. E então eu fico muito feliz de poder estar aí junto com todas e que vão estar presente e principalmente por vocês que estão organizando. Parabéns. Quero parabenizar, porque esse trabalho é muito lindo. Nós estamos precisando de um trabalho para a cura de nós mulheres. Então, essas são minhas poucas palavras. Também gostaria muito de ouvir a doutora Dana também falando, minha irmãzona, né? Porque nós indígenas, nós todos somos irmãs, assim como nós somos irmã de vocês também. E, e é isso. Vai ser muito, muito lindo esse trabalho. E está sendo hoje também muito lindo esse trabalho organizado por vocês, né? Receber o convite. Eu me sinto muito, muito privilegiada mesmo de estar podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco dessa troca. Sempre eu falo que é troca, né? Porque o que eu sei é para compartilhar, e o que vocês sabem é para compartilhar, e através dessa troca que vamos trazer a cura para as mulheres que necessitam. Xavá, xavá. Primeiramente, quero falar que vai ser um encontro muito bonito, um encontro onde a gente vai estar, todas nós, né, nessa corrente de união. E como minha mãe falou, é muito bom quando a gente utiliza a medicina e faz esse partilhamento com mulheres, porque a gente entende as nossas dores, né? E a gente consegue partilhar com mais facilidade. A gente sabe que hoje em dia acontecem algumas coisas, né, nas cerimônias que são conduzidas pelas outras irmandades, e isso nos entristece, né, nós que estamos aí nessa caminhada juntamente com a medicina, porque quando surge algum boato sobre isso, é muito triste, porque a primeira coisa que as pessoas falam foi utilizar a medicina, sendo que a medicina ela não tem culpa, né, do ato do ato da outra pessoa que está conduzindo ela. E como a gente sempre fala, a medicina ela é uma mulher, né? A mãe natureza ela é a mãe natureza, não é o pai natureza, né? Então é muito importante as medicinas serem conduzidas por nós mulheres, por estarmos juntos
E vai ser um encontro muito lindo, um encontro de muita união, um encontro onde a gente vai tirar, né, juntas esse trauma que é causado de alguma forma em algum lugar. E isso eu fico muito triste quando isso acontece, porque o trabalho materno que a gente faz não é esse. O trabalho materno ele é para acolher cada uma de nós, para escutar, né? Assim, quando a gente escuta o vento, né? Quando a gente escuta o vento dentro da natureza, significa que vai chover, né? Então, nós mulheres também somos devemos ser escutada e no momento que a gente partilha nossas dores é porque a gente precisa de ajuda. Então, vai ser um trabalho muito lindo e espero que todas estejam presentes para juntas fazermos essa grande união. Olá. Todos estão me ouvindo? Sempre é bom confirmar, né? Sim. Quero muito agradecer pela presença de todas. E também deve ter, todos aí também, né? Deve ter também, com certeza. A maioria aqui é mulher, são mulheres. Agradecer também às parentas, né? Que história bonita, né? Mãe e filha. Bacana, muito bonito mesmo, fortalece, né? Essas histórias, assim, até inspiram a gente, né? Fortalece, inspiram também a gente na nossa caminhada, né? Assim como as parentas tiveram que superar, né, vários desafios, ainda mais como na posição de mulher, né, para poder chegar onde chegaram e vem chegando e vai chegar ainda muito mais ainda pela frente. E no meu povo, tanto homens quanto mulheres podem ser pajé, ser curandeiro. Não são mais assim, nesse sentido de eles aceitam que uma mulher possa. Mas a gente percebe que, assim como nesse meio mais espiritual, também acontece também nos cacicados a presença forte do patriarcado, né? E até de certa forma do machismo também. Então, por mais que a gente saiba e perceba que uma mulher pode tanto assumir as responsabilidades como uma cacica, no meu povo a gente fala tuxaua, tanto como uma tuxaua ou como uma pajé, uma curandeira, ou atualmente também chama muito também de xamã, né, que foi adotado também recentemente, mas principalmente como pajé e curandeira, também a gente percebe que existe esse pouco do patriarcado. E, como sempre, nós mulheres, assim, a gente vem, na maioria das vezes, mostrando um bonito serviço, com qualidade, com eficiência, com ética, e já perdi as contas de quantas vezes já fiz muitos homens se calarem. E eu já vi umas mulheres também fazerem muitos homens calarem também a boca, quando falam coisas da gente, como se não tivéssemos espiritualidade, ou como se nós não tivéssemos também capacidade de lidar com esse mundo espiritual. E eu até digo mais a homens que têm a humildade de reconhecerem que eu já vi esses homens, inclusive de outras culturas, tanto indígenas quanto não indígenas, muito estudiosos com relação à espiritualidade, assumirem e perceberem que as mulheres elas têm uma, uma sensibilidade muito refinada, que as possibilita a ter uma espiritualidade muito sensível, muito fina. Então, isso também é algo que a gente tem que levar em consideração. Eu estava ouvindo semana passada sobre uma pessoa, uma mulher trans, né? Uma mulher que nasceu no corpo de um homem e ela estava no processo dentro de uma clínica para poder conseguir o que ela estava querendo, porque nasceu com o corpo, então com os hormônios extremamente masculinos, né? Testosterona muito alta e tudo mais. E nesses processos, interessante o relato disse que conforme, né, foi equilibrando e harmonizando para que os hormônios femininos fossem mais altos, para poder ter as características femininas, essa paciente, ela revelou que ela, pela primeira vez, ela sentiu a humanidade dentro dela.
ela sentiu uma sensibilidade e um senso de empatia que ela não tinha antes. Eu fico assim pensando, será que são os hormônios femininos, né? Será que... Interessante. Então, para vocês verem assim, o tanto de beleza que nós mulheres temos, né? E não é só a parte espiritual e sensível, até a composição, nossos hormônios, o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa maneira, também tudo se influencia para essa nossa sensibilidade, né? Para termos esse lado tão aguçado. Com relação a esse momento, né, que vamos ter desse círculo de mulheres, né, uma jornada de cura assim, para mulheres, quando aconteceu assim que tive essa notícia, essa revelação, né, já vinha com esse sentimento, mas eu estava comigo guardado. Mas quando realmente assim floresceu, que aconteceu, assim, aquela sensação tipo, nossa, até que enfim, né? Até que enfim vai acontecer. E realmente as mulheres, especialmente as mulheres, têm sentido muita falta de um ambiente que elas possam se sentir seguras. Seguras em todos os aspectos, porque as queixas são muito grandes, e não é somente dentro de religiões ayahuasqueiras, ou de centros espiritualistas, até mesmo entre parentes indígenas também. A gente escuta mulheres, tanto indígenas quanto mulheres não indígenas, serem violentadas, serem desrespeitadas. E o que que elas querem, o que que elas desejam? Um ambiente que elas possam se sentir seguras, se sentir acolhidas. E um ambiente como esse, de um círculo formado somente por mulheres, ou pelo menos a maioria, a liderança são de mulheres, isso traz um sentimento de segurança e de tranquilidade para as mulheres que estão querendo se aproximar. Muitas vezes elas já vêm de um histórico de vulnerabilidade, não somente social, e também espiritual, mas também psicológico. Às vezes vieram de relacionamentos traumáticos e muitas vezes até mesmo elas carregam com elas traumas intergeracionais, vindo já de muito tempo atrás. E elas só começam a realmente a lidar com isso de uma maneira muito amorosa, com a medicina, né? Não é a medicina, né? É a medicina, né? Com as mulheres, né? Com esse jeito que nós temos, esse acolhimento que é muito, muito peculiar, muito nosso. É com elas e elas com a gente que a gente consegue realmente desenvolver uma força de coletivo, né? Então, as mulheres é como se cada uma fosse uma gotinha de água, e quando todas se unem, a gente pode transformar um grande oceano. Então, nós temos uma grande força. E nós estamos espalhadas pelo mundo, tentando procurar fazer o bem com as mais diversas ações que a gente pode fazer. E nesses momentos, como um círculo de mulheres, a gente consegue fortalecer porque a gente consegue escutar as nossas histórias. Muitas vezes as mulheres não têm para quem contar suas histórias. Elas não têm. Não é todo mundo que tem condição de pagar um psicólogo. Não é todo mundo que tem condição de estar na frente de uma curandeira. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de escutar um canto, de se sentir protegida, segura em um círculo, usando as medicinas. Então, isso tudo é muito valioso. Eu, assim, tenho assim, um pensamento muito positivo de que isso vai crescer muito ainda. E que nosso retiro de mulheres não vai ser uma vez por ano, não. Vai ser 2, 3, 4 vezes por ano. A gente vai ter que dar conta, porque é muitas mulheres que vão procurar a gente. E não digo mais isso, os homens também, com certeza. Quantos homens se sentem muito mais seguros, sentem inclusive esse lado materno, esse lado amoroso, quando é dirigido, quando é coordenado por mulheres. Porque há muitos homens também que têm seus traumas e gostariam de receber também um acolhimento, uma atenção muito própria do feminino. Porque às vezes não encontram isso dentro de um círculo onde há homens. E nós sabemos porque os homens são tão vítimas quanto muitas de nós mulheres somos na sociedade, especialmente a sociedade não indígena. Querendo ou não, muitas de nós mulheres indígenas estamos nas cidades, precisando estudar, trabalhar. Então a gente convive com a sociedade não indígena, a gente vê isso. Muitas vezes eles são tão vítimas quanto nós. Então, muitas vezes eles também estão precisando. Mas é claro que isso é plano futuro para outras relações futuras. Mas no momento, o nosso círculo de mulheres é o que vai ser assim, é um projeto piloto, mas que tem muito a crescer. Isso é o que eu vejo desse projeto.
E assim, eu estou bem grata assim por essas mulheres estarem aqui conosco, agradecer também as parentas que estão também aceitando estar aqui com a gente. Gostei um tanto de toda essa história. Também agradecer a Jaqueline pelo trabalho belíssimo também, trabalho bem amoroso na comunidade. Já conheço a Jaqueline há um tempo e admiro o trabalho dela, a mansidão, como ela lida com as situações, até situações difíceis, eu vejo ela lidando com mansidão. Isso é muito próprio da mulher, né? É interessante. E, inclusive, também a cerimônia de cacau, né? Uma cerimônia tão amorosa também. Acho que é uma das cerimônias assim, que eu mais espero que aconteça. Tão amorosa que é, né? Assim, quando dá pela Jaqueline, assim, eu sinto isso. E nenhuma condição, assim, é igual a outra, né? Cada um tem o seu jeito bem diferente e bonito, especial, assim. Então, só, assim, que quem quiser viver, vai viver uma vez e olhe lá, no próximo ritual, cerimônia de cacau não é igual a da anterior, já é outra maneira diferente, especial de ser. Então, assim, é sempre muito único. E é isso, né? Eu estou contando as semanas e os meses para poder me encontrar com vocês, né? E vamos ver se que a gente tem aqui, que nos espera, né? São mulheres que estão nos procurando, e não são poucas, que com certeza vão precisar do nosso acolhimento. E é claro, né? Com humildade, com carinho, com acolhimento, com trabalho coletivo, tudo vai se conduzindo de maneira harmoniosa. Gratidão. Gostaria de agradecer muito pelas palavras, a Dana, querida amiga, e aproveitar também, Tabata, que a gente está com a presença da Coltrane, que entrou aqui agora na live. Se você puder, Tabata, né, tem essa facilidade aqui para comunicar em inglês, né? Saudar a nossa amiga, dizer para ela que a gente estava falando um pouquinho aqui do retiro, que a gente está, então, nossas parceiras indígenas aqui também estão super animadas. We want to welcome Coltrane as well. Hi, Coltrane. It's very nice to have you here. Thank You're you just so much. oh, great. I Hi. understand nothing. Okay, but It's okay Jacqueline though. wanted to tell you that we were sharing about the retreat in October. Thank you. So we were explaining about the retreat and calling the women to be with us, and they are very, very happy to be conducting the retreat with Yes. you. And please share how honored I am that we get to experience really wise and very, very wise and very embodied teachers. And the women that I will bring are going to be very excited. And I'm humbled by that generosity of spirit that everyone is offering one of their projects. So thank you. I'll share with them. So, ok. A Coltrane quer que vocês saibam, Edna, Yanka, a Dana, a Jaqueline, que ela está muito honrada de ter professoras, facilitadoras tão sábias e que inspiram de dentro para fora, né? Embody, trazem do corpo para fora todo esse conhecimento e que as mulheres que ela está trazendo também estão muito felizes de vir, então ela está muito felizmente humilde de poder estar com vocês, de poder também participar de tudo isso. Tabata, gostaria também de aproveitar, né, e trazer um tema aqui muito importante no momento, que esse ano vai acontecer o Fórum Mundial da Ayahuasca, que vai ser na Espanha, mas também já aconteceu aqui no Brasil. E, né, estou sabendo também que a Edna está com presença confirmada no Fórum Mundial da Ayahuasca. Então, se a Edna puder falar um pouquinho sobre a participação dela, sobre como ela vê a importância da presença dos povos indígenas e desse diálogo das comunidades indígenas, né, com a sua diversidade cultural no uso da ayahuasca e também com os não indígenas, ou seja, são muitos temas complexos. Se ela puder falar um pouquinho como está a expectativa dela para a participação no Fórum Mundial da Ayahuasca. Ah,
fui convidada, né, pela comissão que está organizando o Fórum da Ayahuasca, e eu fiquei muito feliz por estar levando as vozes das mulheres, daquelas que não vão poder estar lá, mas através de mim elas vão estar. E é muito importante, porque não dá para falar de uma medicina da nossa mãe, que ela é uma mulher, sem estar nós mulheres, né? Respeitando os homens também, que nossos pajé, nossos curandeiros vão estar lá, né? E que eles também sempre apoiaram nós. E para mim vai ser muito importante estar lá, porque é trabalhar com diversidade, não é só fechado. Nós temos que trabalhar a diversidade de qualquer povo que seja lá dentro, né? E eu vou estar eu estou muito feliz de poder participar, por estar levando as vozes das mulheres, não só das mulheres Xananaua, mas das mulheres indígenas, que um dia elas vão estar lá. E também falar sobre a proteção dela, né? Que nós devemos, tem tantas pessoas já querendo patentear, mas com nossa humilde palavra, presença, primeiro temos que ser consultados, porque nós não estamos sendo consultados e vai ser importante estar falando, vai ser um desafio, mas com muita fé, a gente vai, é através do desafio que a gente traz a conquista para dentro do nosso território. Para aqueles que, quando nós chegar a trazer informação do que está sendo tratado, e é muito importante nós mulheres participar, não só com nossa presença, mas também o debate, defender. Não é só defender porque a gente não conhece, né? Que a gente conhece a realidade da nossa mãe, medicina. E eu creio que lá vai ter várias pessoas nos ouvindo, porque muitas vezes, hoje as pessoas querem usar a medicina unir como se fosse uma cerveja, como se fosse qualquer bebida, sem ter nenhum respeito, sem ter nenhum um, um respeito por ela. E isso a gente não quer, porque esse é o nosso conhecimento ancestral, passado de geração para geração, né? Hoje, graças a Deus, de filha, de mãe para filha mulher, de mãe para filho homem. Assim a gente vai conquistando o nosso espaço, né? Junto com nossos pajé, nossas lideranças, homens e mulheres. E então é importante a gente ecoar as nossas vozes também na cidade de Pedra, como fala minha filha Yanká, porque na cidade da Floresta, que é nossa aldeia, a gente já leva os ensinamentos. Então, temos que levar para a cidade de Pedra também, para a aldeia de Pedra, para que eles tenham respeito e leve o ensinamento e os nossos conhecimentos que a gente vai estar debatendo lá em prol das nossas medicinas. Muito, muito grata por essa conversa toda, gente. A gente está aqui no final do nosso tempo, então mais uma vez quero agradecer em nome da Psychedelic Parenthood Community por vocês estarem aqui conosco, né, aceitarem tanto estarem em parceria aqui quanto estarem com a gente também no retiro. Estamos muito, muito gratos. E Xavá Xavá, né? Aprendi com vocês e sigo Xavá Xavá. Xavá, sinta-se todas abraçadas em nome da aldeia Xantatiacaiá, por nós, sinta o nosso calor humano através da nossa aldeia de tecnologia. Só alegria. Gratidão.